Valeu, Fabrini, 9h33, já está aqui conosco o prefeito Sebastião Melo. Prefeito, queria agradecer a sua presença, mais uma vez, né, não faz tanto tempo que a gente conversamos pela última vez lá no South Summit, exatamente, na primeira participação, então o senhor esteve presente participação do Gulfo e da Bruna. A gente já entrevistou o prefeito Melo e agora vamos entrevistá-lo pela segunda vez. Prefeito, bom dia, obrigado por comparecer aqui à Band News. Deixa eu começar fazendo a pergunta, prefeito. A minha primeira pergunta é sobre o furto de cabos aqui em Porto Alegre, porque só entre janeiro e abril desse ano já foi roubado mais fio de cobre na capital do que em todo o ano passado. Isso gera, né, muitos problemas, sinaleiras, postes sem luz, enfim. Sei que o senhor já falou, né, sobre endurecer as punições para os ferros velhos que receptam esses materiais. Aproveito para perguntar como é que está o andamento, né, dessa proposta para mudar a lei que trata dos ferros velhos e também o que pode ser feito, prefeito, além disso, para impedir que haja o furto de cabos. Bom, primeiro, bom dia, Gilberto, bom dia Gustavo, bom dia, Bruno, e bom dia aos nossos ouvintes da Band News. Né? Alegria estar com vocês. E vocês estão tratando daquilo que é a era do mundo, a era das cidades. Né? Então, hoje o povo mora nas cidades, especialmente no Brasil. Então, temos muitos desafios de cidades. Bom, e vamos enfrentar o tema. Bom, primeiro aí nós temos uma questão social, uma questão penal, caráter e uma drogadição, tudo está envolvido com esse processo. Né? E eu penso que o primeiro desafio é a população estar junto com a gente, porque tu não tem um guarda para cada esquina. Né? Então, o portal de entrada da prefeitura é 156, guarda 1513, né? Pedir apelo aí à população para nos ajudar. Bom, não sei se vocês viram algumas reportagens, esse assunto é um assunto hoje nacional, né? Então tem uma cadeia do crime aí que eles têm comprador certo, local certo, então tem receptação. Bom, nós temos operado aí com a Polícia Civil, com a Brigada Militar e com a Guarda Municipal e com a Fiscalização, interditado vários ferro velho, porque ali, se tu quebrar a perna do caminhão que leva e quebrar a perna do ferro velho, você vai interromper a cadeia, né? Bom, a nossa lei é frouxa e agora está lá na Câmara tramitando, eu estou fazendo um esforço para que ela tramite rapidamente, é de autoria de 2 vereadores, da Nádia e do José Freitas, mas fui eu que pedi eles para fazer a modificação, porque eles tinham feito a primeira modificação, acho que é justo que seja de autoria deles. E esta lei, em sendo aprovada, é o seguinte: se eu for lá encontrar fios roubados, hoje a lei diz que tem 30 dias para justificar se aquilo é furtado ou não. Nós estamos baixando para 5 dias. Tá? Mas o mais importante da lei não é isso. É que se for provado que foi furtado, nós vamos fechar, ele vai ficar 2 anos impedido de abrir o mesmo tipo de negócio, e nós vamos recolher tudo que está lá dentro, não só a res furtiva, mas vamos recolher tudo. Então, se ele tem lá toneladas e toneladas, ele é muito parecido com a lei do desmanche, entendeu? Então, nós estamos trabalhando integrado, né? Agora, a legislação, para quem furta um fio, ele entra pela porta direita da delegacia e sai pela esquerda rindo, né? E tem, assim, coisas assim, deprimentes, né? Tem depoimentos assim que diz o cara: olha, eu estou roubando fio para trocar por pedra de crack. Claro. Então tem de tudo um pouco aí, né? É triste isso, viu? Porque nós estamos vivendo, especialmente nesse tema da drogadição, um desafio enorme no país. Né? Tinha Cracolândia aqui, acolá. Ontem mesmo eu estava tratando de um início de uma Cracolândia ali na Vontade da Pátria, que a gente todo dia enfrentamos esse tema ali. Então, é um tema muito difícil, mas nós precisamos da população, do apoio, né, dos órgãos estadual, federal. Teve comigo lá semana passada a Polícia Rodoviária Federal, que nós já temos um convênio com eles, então eles vão se somar a esta governança, porque estão dando conta que os caminhões estão saindo com os fios de Porto Alegre em direção a São Paulo, algum deles. Então, nós temos que quebrar a perna dessa cadeia do crime aí, não? Sim, o senhor falou essa questão aí da drogadição, isso respinga muito no município, né? A questão de assistência à saúde, assistência social, enfim. Esse trabalho, como é que está sendo feito? Uma busca ativa, uma tentativa de recuperação de pessoas em condição de, ou seja, de rua, ou seja, de drogadição? Deixa eu dizer o seguinte, Bruna, a rede SUS, né, nós temos uma rede que
comparando com o Brasil, eu diria, sem medo de errar, não é porque eu sou o prefeito, isso vale desde 97, quando o Raul Ponte era o prefeito. A nossa rede SUS, comparada com o Brasil, é uma rede boa, né? Porque tem aí, por exemplo, os hospitais Conceição e seus desdobramentos, que é o Fêmea e o Cristo, você tem o Clínicas, que é o Hospital Federal, você tem PUC, você tem Santa Casa, que tem mais de 200 anos, você tem Vila Nova, você tem uma assistência básica espalhada aí com 260 equipes de saúde pela cidade. Então, esta rede protetiva, ela tem, com certeza, muitas deficiências, porque a pandemia deixou os pobres mais pobres, então muita gente tinha plano de saúde, deixou de ter plano de saúde. Agora, a questão da saúde mental é um drama, não? E às vezes não tem leite suficiente, as pessoas, muitas pessoas não admitem internação. Nós estamos discutindo com o Ministério Público, discutindo com o Judiciário, e aqui vou dar em primeira mão, né? Eu estou agora chamando uma reunião, na semana que vem, acho que sem falta, eu estou chamando o Ministério Público, estou chamando o Judiciário, chamando as igrejas, chamando as várias entidades, tem uma lista grande, para nós tentar fazer um pacto de enfrentar esse tema, porque eu sei, por exemplo, vou estender um pouquinho aqui, mas eu acho que a gente deveria ampliar os restaurantes populares e não dar comida na rua. Certo. Acho que eu quero contribuir. Bom, então... Hoje tem quantos em Porto Alegre? 5, tá? Então, acho que nós deveríamos ampliar os restaurantes populares. É uma experiência que deu certo, né? E esses restaurantes são operados por entidades, e isso está corretíssimo. Tem participação da prefeitura, não, né? O recurso é bancado pela prefeitura, a gestão não é da prefeitura. Não. Então, eu defendo que nós não deveríamos ter comida na rua. Eu defendo que nós não deveríamos dar esmola na rua, porque eu acho que se você estimula a pessoa a estar na rua. Eu fui autor de uma lei lá atrás, aplaudida e criticada. Eu fui um vereador de raras leis, mas foi a questão das carroças, que quando o Fogaça ainda era o prefeito, a gente trabalhou junto, foi 18 milhões, 9 milhões do BNDES, 9 milhões da prefeitura. A gente fez um programa coordenado pelo Busato, na época, de muita extensão. E primeiro foi fazer o cadastramento da busca ativa, né? E estava junto os carrinheiros, então estirou os carrinheiros, a Câmara vem prorrogando, agora tem mais um ano e pouco. O senhor tem a pretensão até mesmo de avançar e retirar os carrinheiros de fato da rua? Retirar jamais, acolher sim, né? Retirar jamais, porque acho que a gente não retira ninguém. É só para até explicar, essa lei que o prefeito está falando é das carroças e de carrinheiros, mas que coletam resíduos, o lixo na rua, para depois revender. Dentro dos empréstimos internacionais, nós temos que ter um capítulo muito especial para isso, porque você não pode, né, simplesmente dizer, olha, tu deixa de catar o resíduo, né? Tu tem que oferecer alternativas, e alternativas de convencimento, porque também tu não vai fazer isso com força, não? Os carroceiros a gente conseguiu, né? Porque a gente fez muitos cursos, então era o curso para ele, era para o filho dele, era para a esposa dele, era para quem estava em torno dele, né? Eu me lembro de um episódio, uma vez, 2 anos, 3 anos, depois que o programa começou, na verdade, em 2012 a ser efetivado, né? A lei de 2008, mas ela veio para a vida real em 2012, né? Aí eu estou na Padre Chaga, o cara chegou para mim e disse, Melo, eu fui um dos caras que mais te xinguei, mas hoje eu quero te agradecer, eu sou garçom aqui, eu fiz o curso e tal, não sou mais carroceiro. Bom, e no final, então, tu fazia curso, isso, aquilo, e no final tu indenizava a carroça, o animal, que a gente já tinha um convênio com vários sítios, tem também do IPTC. Então, é um programa que teve início, meio e fim, ou seja, não é uma coisa que tira a carroça do cidadão. Sim. O carrinheiro é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. E aí é o pior do capitalismo que está ali. Por quê? Porque aquele dono daquele depósito que está espalhado, especialmente na voluntária, que ele trata aquele cidadão como se um escravo fosse. Ele compra do jeito que ele quer, vai lá, pelo um prato de comida ou qualquer outra coisa, olha, tu traz o lixo aqui. Então, isso tem que se organizar em cooperativa. Esse é um debate que está muito, muito forte na cidade, porque tu tem o contrato da Contravipa, que é uma cooperativa de trabalhadores também das vilas populares. Aí tu tem os depósitos clandestinos que querem operar na cidade, e querem operar exatamente onde tem melhor lixo. Então, se eu entrego para eles, eu acabo com os galpões lá da ponta. Então, assim, é uma governança muito complicada. O certo é que nós estamos separando pouco lixo dentro de casa. Isso. Eu queria mesmo entrar nessa questão, lixo, senhor. Muito pouco lixo. Então, para você ter uma sustentabilidade na cidade, tu começa dentro de casa. Hoje tu tem 2.400 containers, lá está escrito, né,
que o lixo ali é o rejeito ou orgânico, né? O E as reciclável pessoas não. vão lá e toca lata, e toca vidro, e toca todo mundo. Aí vem o cidadão, entra no container, tira, e você sabe o que acontece todo dia na cidade. As pessoas ligando para o 56, olha, a porta da minha casa está suja, a porta da minha casa está isso, aquilo e tal. Então, fez-se uma experiência de colocar um segundo container. Para o reciclável. E acontece que não parava porque todos os clandestinos vinham e pegavam. Então, é um debate muito necessário e atitudes que precisam avançar. Mas não tem remédio que não seja amargo com esse tema. Não. Eu até quero lhe perguntar, né? Essa política dos containers, acho que tem 12 anos que estão implantados em Porto Alegre, 2011, eu acho. 2011, por aí, quando o Fortunato era o prefeito. Isso. Será que já não passou o tempo dela? Porque parece que não deu certo. As pessoas não entendem qual é a lógica do container, né? Para quem está nos ouvindo, né? Aquele container cinza grande que deveria receber somente o que é rejeito, aquilo que não serve mais. O material reciclável ainda tem a coleta porta a porta seletiva em toda a cidade. Mas as pessoas ignoram isso e jogam tudo para dentro do container. Falta o quê, será? A educação ambiental é uma questão, as pessoas têm que fazer a sua parte, todo mundo é responsável pelo lixo que gera, né? Mas da parte da prefeitura, teria alguma outra coisa que poderia ser feita? Bruna, nós debatemos muito e chegamos à conclusão de manter os containers. Foi um debate intenso dentro da prefeitura. Eu estou bastante dúvida se a gente deveria manter ou não, sabe? Mas como nós estamos em fase de uma PPP de lixo, né, a gente pensou também assim, bom, mas o container, que é uma coisa muito usual, né, usada, você no meio de um processo todo, você retirar o container, que mensagem tu manda para a população? Sim. Então, assim, não foi. Então, nós fizemos uma licitação, inclusive, cheia de problemas, porque quem ganhou acabou não vindo na hora certa. Olha, você nem imagina... Teve um problema aí de acúmulo de lixo no ano passado, acho que foi, né? Entendeu? Então, mas é um debate que eu acho que tem que estar junto nesse processo, porque realmente não está dando certo. Eu reconheço isso, porque as pessoas vão lá e colocam lixo misturado. Não tem um container, nenhum container nessa cidade. Não tenha misturado. Não tem misturado. Só para fechar esse assunto, né, e já passo para os colegas, a parte de educação ambiental, né? Há uma equipe na prefeitura que vá de porta a porta, eu não sei, eu não conheço se existe, né, que vai e faça essa busca ativa junto aos cidadãos, que a gente tenta aqui na mídia, faz nosso papel de divulgar e informar como deve ser feita a separação, né? Deixa eu dizer, nós temos sim equipe no DMLU, a rede municipal tem uma participação importante nisso. Eu penso que quando você quer mudar uma cidade, num determinado tema, se tu ganhar as crianças, você vai mudar. Então, eu acho que esse tema tem que ser mais forte nas escolas, não só da rede municipal, que já existe. Tá? O DMLU faz esse trabalho itinerante, como a IPTC faz nas escolas. E nesse renovação do contrato com a Contravipa, que nós fizemos, cheguei um momento que eu disse, olha, eu vou romper com vocês porque o clandestino está recolhendo e nós estamos gastando 1 milhão por mês, que é dinheiro do povo, teu, meu e de todos nós. Né? Bom, aí a Contravipa, então, fez um adendo de fazer busca ativa nos condomínios. Perfeito. Tem um relativo sucesso, Bruno, mas assim, muitos síndicos, eles já construíram isso ao longo de muitos anos, quem recolhe o seu lixo. E aí, não me cabe aqui acusar ninguém, mas eu acho que deve ter, em muitos condomínios, acerto entre eles, entendeu? De como é que eles fazem, porque alguém pega esse lixo já acertado nos condomínios. Então, isso é uma realidade. Então, a Contravipa, muitas vezes, conseguiu convencer condomínios e outros, não, nós já temos destino do nosso lixo, né? E aí nós temos que falar de lixo, nós temos que falar de lixo hospitalar, nós temos que falar de lixo de óleo que sobra, de pilha, de eletrônica. Então, isso é um processo bastante complexo. Eu sempre acho assim, o lixo é um problema, é uma solução. Ele pode ser uma solução, mas essa solução passa por 1,5 milhão de porto-alegrenses. Olha, eu sei que vocês andam pela cidade, talvez menos do que eu, mas eu ando em todos os cantos. Nós ainda temos em torno de 300 e poucos focos de lixo. Agora nós estamos alugando aquelas caixas grandes, né, que dá 5 caminhões, ela custa R$400, né? Então, mas lá perto do Grêmio, por exemplo, nós botamos uma caixa daquela, furtaram a caixa, aqui perto da ponte ali, né? É um caixão azul grande. Então, lá na ponta é muito complicado, porque eu até agora, no DMLU, a semana passada, nós fizemos uma reunião e disse, olha,
escolhe 3 locais que nós não vamos recolher o lixo. Vamos meter panfleto lá e diz o seguinte, porque a população também é assim, tu recolhe de manhã, ele bota de tarde. Aí aqui a população fala, bom, a prefeitura vai recolher. Então eu estou querendo fazer uma experiência em alguns locais aqui também. Vai feder, vai ter problema? Vai. Ah, bom, mas não foi a prefeitura que botou o lixo aqui. Quer dizer, agora, por exemplo, vai ter, eu pedi para fazer um panfleto até, já aprovei, vai ter nas equipes da Contravipa um panfleto fazendo um apelo para a separação de lixo, que vai, quando passar nas varrição, alguém vai botando nas caixinhas e conversando para as calçadas e para o lixo, entendeu? Que aí o gari, preparado para isso, batendo na porta, entendeu? Para tentar não ter outro caminho, tem que convencer, entendeu? Sim. Prefeito, a gente tem também perguntas da nossa audiência, mas antes eu queria tratar com o senhor sobre um assunto que eu sei que ele é muito caro, que é o centro histórico, né? E o centro da cidade, todas as capitais, as cidades mais antigas no mundo, elas se revitalizaram a partir dessa visão do centro, de como trazer o centro de uma forma tanto da mobilidade urbana quanto das obras que ele se adapte à movimentação. A gente tem, em média, mais de 400 mil pessoas que passam pelo centro histórico e nós estamos com uma série de obras, até ousadas, que o senhor colocou na sua gestão e que elas têm, por algum que outro fator diferente, elas estão com uma certa demora, com algum problema de gestão, com algum problema de recurso, né? Eu queria focar na do quadrilátero central, que, digamos, talvez aqui é onde passe mais pessoas diariamente, onde a gente tem ali a questão dos lojistas. Tivemos um atraso com o começo, um atraso com a entrega. O senhor falou que talvez agora em maio já tenha a entrega de algumas ruas. Qual é a situação ali do quadrilátero e o que o senhor pode falar no geral das obras do centro? Sim. Golfo, deixa eu dizer o seguinte. Bom, primeiro, eu acho que o centro, se ele não é nosso bairro original, ele é sempre o nosso segunda opção de bairro, né? Sim. Vou ao centro, vou no mercado. Nós temos um centro bonito, temos um centro histórico adorável, na minha avaliação. O que nós fizemos até agora, né? 2013 foi o último incêndio do mercado público. Nós tínhamos, no final, gestão Fortunato Melo, investido 16 milhões e faltava ainda 10, 12, mais uns 15 milhões. Bom, o prefeito anterior, né, entendeu de buscar a entrega para a iniciativa privada, acabou indo para a justiça e ficou fechado. Então, o primeiro desafio, desde o dia que assumiu o mercado, assumiu a prefeitura, como é que a gente abre o segundo piso? Aí busquei a contrapartida, botamos 10 milhões e pouco, então o segundo piso está aberto. Mas tem vários outros problemas que agora as atas estão dando conta. As goteiras, a questão da troca. Iluminação, né? A pintura já está bem encaminhada, então 2 avanços importantes ali. Bom, o Paço Municipal nós entregamos para ser o Museu de Arte de Porto Alegre, também acho que é um ganho importante para o centro histórico da cidade. Saímos da sede administrativa, que era muito ruim ali, a gestão, o ar-condicionado não funciona, sim, pé direito alto, não escuta, vai fazer uma live ali para despachar, não tem como. Então mudamos lá para um prédio que foi negociado por dívida, mas ficamos no centro. Viaduto Otávio Rocha, que eu considero uma das obras de arte mais bonitas da cidade, ele está também recuperando são 16 milhões investidos ali. A Praça da Matriz nós já entregamos. Bom, e aí vou chegar ao quadrilátero, que são as ruas, né? Nós vamos entregar agora, em maio, a primeira obra, que é da Otávio Rocha. E teve um problema bom na segunda rua, que está mais adiantada, que é a General Vitorino, né? O General Vitorino teve um problema do DEMAI ali, rompimento de rede, mas é a segunda. Depois vem voluntário, vai vindo até a final, que é Andradas, que é a obra mais complicada, né? Fazer obra nas nossas casas, nos nossos bairros ou no centro, e no centro passa 500 mil pessoas por dia, não é uma coisa qualquer. Tem 2 maneiras. É justificar porque tu não fez ou enfrentar elogios e críticas. Hoje é mais críticas, por quê? Porque quem tem a loja diz, olha, mas eu estou perdendo recurso. E eu respondo nas minhas redes, vou pessoalmente dizer, olha, ok, é um prejuízo temporário, mas você vai ter um benefício aqui de 30, 40 anos para frente, que o teu negócio vai tornar mais rendável. Então, nós tivemos assim, como obras públicas, é sempre problemática. Porque no privado você tem uma capacidade de mudar coisas mais rapidamente. Então, por exemplo, nós começamos a fazer o piso de cimento ali na Otávio Rocha. Bom, aí você tinha que curar o piso, tu tinha que botar isso, botar aquilo. Bom, aí os comerciantes não deu. Aí eu tive que fazer um aditivo para botar aqueles blocos, porque aí tu bota de noite os blocos, bota o cimento. Na madrugada, né? Madrugada. Aí fizeram o desenho das bancas, fizeram o desenho do tamanho errado.
tive que mandar fazer um segundo desenho, então as bancas agora estão prontas, dos floristas que voltam para lá. Então, assim, aí vem na voluntário, a voluntária, não, mas eu tenho que continuar colocando as mercadorias na rua. Eu disse, não, vamos fazer um acordo, eu tiro os camelôs, mas vocês também não botam mercadoria na rua. Então você vai ter que ir trabalhando. Aí contratamos uma empresa do DEMAI, a empresa no meio do caminho desistiu, porque o contrato não era bom, tal. Então, assim, é um negócio. Agora, nós somos um governo que enfrentamos. Enfrentamos, por exemplo, a obra da Tronco, está 95% pronta, e nós vamos entregá-la. É uma obra da cidade, não é obra de um prefeito, né? Agora liberamos, eu sou um prefeito que eu não inauguro obras, né? Eu não vou lá cortar fita, não faço isso, não gosto disso, tá? Mas eu fiscalizo muito. Então, a Severo Duz, que é uma obra também de 2012, 2013, nós já liberamos um pedaço dela e estamos lá, né, pagando em dia a Procon, que é a empresa, para terminar a parte de cá, que é uma obra monstruosa em cima daquele arroio ali. Então, isso vai tirar lá 30% do tráfego da Sertório. Então, nós somos um governo que estamos terminando obras, e quero terminar todas as obras que estavam atrasadas, e posso dizer para você que vamos terminar a Gasômetro, vamos terminar Severo, vamos terminar Tronco, isso nós vamos terminar. Nilo Peçanha, estamos perguntando aqui os ouvintes. Isso é um capítulo à parte que eu quero, merece aqui o seguinte. Primeiro, Arroio Areia, né? Arroio Areia é uma obra de 107 milhões, fundo perdido, e que foi perdido mais 100 milhões no governo anterior, que era para o Arroio Moinho, era para as casas de bomba, mas vamos ficar só na Arroio Areia. Ela começa ali, na Teixeira Mendes, e vai terminar lá na casa de Silvio Brum, que é ao lado do aeroporto. Então, esse é um consórcio que opera e que demorou muito para fazer aquela travessia ali, a travessia que vai para dentro do Country Club ali. Então, isso é o primeiro problema. Bom, aí vem uma empresa privada que tem um projeto aprovado e precisa de rasgar Nilo lá, um pedaço da Nilo. Bom, então, é uma empresa privada, aprovou o projeto, comprou o terreno e tal. E aquelas coisas, não se combina quando tem uma obra pública com a obra privada. Então, bom, aí vem as paradas de ônibus, que agora nós vamos liberar no final de maio, que são 7, 8 ou 9 paradas. Bom, e o asfalto está ruim em vários lugares ali. Então, eu estive lá visitando a semana passada, quando visitei o lado do Farroupilha, do Anchieta, que tem pronto sede de trânsito, e aí decidi lá que não vou parar. Então, até já, termina as paradas, deixa vir julho. Tia, o povo não vai entender, o povo não aguenta mais. Né? Então, eu vou tocar para terminar no final de junho, terminar tudo. Aí, no final de junho, então, libera as paradas agora no final de maio, vão estar liberadas. Então, aquelas paradas que hoje estão todas lá, porque elas precisam de um tempo para passar carro em cima. Sim. Então, elas estão fechadas. Então, essas nós entregamos em maio. E nós entregamos, então, no final de junho, a gente entrega o restante do asfalto e aí está resolvido. Mas muita irritação, concordo, tenho gravado vídeo, peço desculpa à população, mas a gente vai deixar o Manilo para os próximos 30, 40 anos. Uma parada de ônibus daquela é 30 anos, porque quando tu não faz aquilo, o ônibus passa, começa a afundar. Então isso é uma obra para 30 anos da cidade, não? Prefeito, a gente pediu para os nossos ouvintes encaminharem perguntas através de áudios e recebemos várias. Vamos começar pela pergunta da ouvinte Janaína. Bom dia, prefeito Sebastião Melo. Aqui é a Janaína Sabrito do Higienópolis. Eu gostaria de saber quando que as calçadas e canteiros daqui da nossa capital vão ser arrumados. A gente precisa de calçadas firmes e canteiros bonitos, bem plantados. Um abraço. Janaína, muito obrigado pela tua pergunta. E quero dividir contigo o que é do cidadão e o que é do prefeito, né? A nossa lei municipal estabelece com clareza meridiana que a calçada é responsabilidade do proprietário. Nós temos 2.800 quilômetros de ruas, becos, avenidas, estradas de chão espalhadas por Porto Alegre. O Schirmer tem defendido uma tese que eu acho que vou me inclinar por ela, seria nós fazer no centro, com dinheiro público, pegar uma rua e fazer a calçada padrão e, a partir daí, convencer a população de criar um fundo para que a prefeitura comece ela a fazer as calçadas padronizadas. Mas hoje não é assim. De onde viria o recurso para o fundo? Recurso... Tem que criar. Tem que criar, né? E a pergunta é o seguinte, quer dizer, se eu fizer uma calçada e botar no IPTU, dona Janine só sabe o que vai acontecer comigo, né? Esse prefeito irresponsável não me consultou,
e eu não pedi para fazer a minha calçada. E o que acontece com a Aumentou calçada? o imposto? Então, o que acontece com com a calçada privada? Eu também tenho que ser sincero, eu sou um prefeito que digo sim, digo não. Geralmente, quando contrata fazer calçada, contrata pelo preço menor e pelo uma construtora que às vezes não é a melhor. Então, o Gu faz de um jeito, o Gilberto faz do outro, a Bruna faz do outro na mesma rua. Então, isso é muito ruim. Agora, dona Janaína, volto a lhe dizer, a responsabilidade da sua calçada, do seu vizinho, do vizinho do seu vizinho, da Protásio, da Iguaçu, da Bagé, da Montenegro e todos de Petrópolis, é responsabilidade dos síndicos que comandam os edifícios ou do proprietário individual. Prefeito, minha pergunta agora é sobre o Hospital Parque Belém, que vai ser reinaugurado, né? Naquele prédio antigo ali da Oscar Pereira. A Associação Hospitalar Vila Nova comprou, né, aquele espaço e está pretendendo inaugurar 150 novos leitos ali. Só que esse recurso, né, para a contratação dos leitos viria da Prefeitura. O secretário Esparta da Saúde disse essa semana que não tem orçamento para contratar esses 150 leitos. O senhor está a par dessa situação? Como é que a Prefeitura está trabalhando essa questão dos leitos ali? Sim, Gilberto, estou muito a par dela. Né? Primeiro, agradecer o Vila Nova, que é um grande parceiro da Prefeitura em todos os momentos. É um hospital 100% SUS, administra o Restinga também, que foi do Moinhos, a administração hoje é do Vila Nova. E nos momentos mais difíceis da pandemia, o Vila Nova sempre foi um braço amigo da cidade. Né? E o Dalmolin é um bom gestor. Bom, o Parque Belém é um hospital que vem da década de 50, que cumpriu, né, um papel importante ao longo do tempo e, por questão de gestão, chegou ao ponto de fechar. Eu sei que ele foi a leilão várias vezes e agora a associação, né, Vila Nova arrematou, né, no leilão. Acho que até está no prazo ainda, aqueles 5 dias, se aceita, não aceita. Bom, acho que a palavra do Mauro, ele foi dito assim, eu tenho um orçamento. Ora, o orçamento eu posso deslocar um leito daqui para lá, e aí, bom, é o gestor, então nós vamos... O que eu não tenho é dinheiro novo. Dinheiro novo eu não tenho, eu só tenho dinheiro velho e com muita dificuldade. E eu queria aqui também dizer assim, fazer uma espécie de um desabafo. Sabe que eu acho que eu tenho muito carinho pelo Eduardo Leite, pelo Gabriel, pela gestão, pela Rita, mas a questão do assistir tem matado enormemente aqui a saúde em Porto Alegre. Porque o que aconteceu? Eles trataram o Porta Aberta como fosse o hospital de porta fechada. Porta fechada é aquele que é a cirurgia eletiva, que tu tem dia para entrar, tem dia para sair, ele tem um custo. Então, você imagina o seguinte, eu tenho que ter X médicos, eu tenho que ser gente por queimado, eu tenho que ter enfermeiro, eu tenho que ter o pronto-socorro aberto 24 horas por dia. Você imagina um hospital 24 horas por dia, o que custa? Os milhões que custa. Sim. E hoje, a maioria dos pacientes do Rio Grande do pronto-socorro não são de Porto Alegre. Eles vêm praticamente de todos os cantos do Rio Grande do Sul. E esse hospital está perdendo recursos no Assistir. Assistir, programa do governo do Estado que redistribui recursos da saúde. Aí tu pega o Alvorada, por exemplo. Alvorada e Gravataí, vai na UPA CIS Brasil. 35, 40% dos pacientes entram da grande Porto Alegre, inclusive dizendo que são daqui, não são daqui. E eles vêm para a rede municipal. E, portanto, a gestão deveria ser de Gravataí, a gestão de Alvorada, e vem para cá. A mesma coisa vale aqui para Bom Jesus, de Viamão. Então, o sistema está garroteado. Eu tive agora, semana passada, reunião longa com o nosso Instituto de Cardiologia, que hoje não tem dinheiro para comprar marca-passo. Fui pessoalmente à secretária Rita para nós encontrar uma solução. Então, o SUS é tripartite. A prefeitura tem a sua responsabilidade, não foge dela. A tabela do SUS não é ajustada há 30 anos. Não adianta propor mutirão, porque ninguém vai aceitar o valor da tabela do SUS. Entendeu? Então tem que repactuar o SUS no Brasil, tem que repactuar o teto de Porto Alegre. E eu quero fazer um apelo ao governador Eduardo, que o dinheiro que ele manda para o interior, para os pacientes que vêm para cá, vem para Porto Alegre. Porque não é justo que receba Ijuí, que receba Uruguaiana, que receba Bagé, que receba Santana do Livramento. O recurso do SUS, que é semipleno, mas, no entanto, esses pacientes são atendidos aqui na rede de Porto Alegre. Isso não está correto, porque o cidadão de Porto Alegre tem a mesma dor do interior, só que a dor não tem fronteira. A ambulância terapia que vem para a porta, quando entra na rede, você não vai dizer que o senhor vai sair fora da rede. Então, nós estamos aqui pedindo socorro à União,
pedindo socorro ao governo do Estado numa governança mais resolutiva, mais afetiva, mais acolhedora e de divisão de responsabilidade verdadeira, não só no discurso. Não? Fica o pedido aí e a gente já tem que agendar uma próxima visita sua, porque não fizemos nem metade das perguntas que chegaram e a sua assessoria já me pede para te liberar. Não, é que eu tenho que abrir um seminário sobre contrato de fiscais. Eu chamei o TSE para ajudar nisso, TSE, né? TSE. TSE, isso. né? E é 10h15, eu tenho que sair daqui, então, e Agora. não posso também ultrapassar a velocidade do trânsito. Mas, prefeito, Tem o tempo, né, aqui do é deslocamento. sua casa, sempre muito bem-vindo quando quiser trazer não só as atualizações, mas também como um lugar de diálogo com a cidade, com os porto-alegrenses. Para a gente é um prazer também. Na nossa primeira semana ter o senhor aqui, para a gente é Olha, um eu prazer. queria deixar aqui um tema para nós tratar na próxima, nós podemos falar um pouco de segurança pública. Perfeito. Acho que Porque segurança qual é a pública responsabilidade de cada outro ente? Tema compartilhado, estamos passando momentos difíceis na cidade de Porto Alegre, né? E tantos outros temas. Então eu estou disponível para vocês. Já, tema de cidade é comigo. Tratar a cidade, eu hoje sou mais cidade que advogado. Então, se você Melo, tu quer continuar advogando ou continuar sendo consultor de cidade depois da prefeitura? Eu acho que eu vou fazer uma opção, vou trabalhar com a Bruna. Né? Eu não Deu uma acredito que eu coluna, terminei então. uma entrevista e não perguntei do plano diretor. A gente ainda vai falar disso também. Vou criar uma coluna. Você vai pensar a cidade comigo. Não. Ela é mais estatista, eu sou menos estatista, vai dar um contraponto espetacular. Não? Não, a gente brinca Tô pela cidade. Para candidata a prefeita também, né? Mas já tem gente de jornalista e de prefeito, ela vai ter que desbancar. Obrigado. Abraço, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigada. Um abraço, tá? Saúde para vocês, mano. Valeu, prefeito. Tchau, Grande saúde, abraço. tá?